capítulo 20, versículo 3. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Podeis assentar. Nós vamos falar sobre as principais causas de maldição. E quando nós estamos livres das principais causas de maldição, isto é sinal de que nós vamos estar debaixo da bênção. E uma das questões que o Senhor mais trabalha aqui no livro de Êxodo, o Senhor, Ele diz claramente: não terás outros deuses diante de mim. O Senhor estava falando para um povo que estava saindo de um estado de escravidão, saindo de um Egito. Quando nós falamos Egito, nós falamos mundo. Quando nós falamos Faraó, nós tipificamos a Satanás. E este povo estava vivendo no Egito, e por 400 anos foi desta forma. E automaticamente, quando se vive muito tempo em um determinado lugar, se você não tiver uma fé firmada num Deus como é o nosso Deus, a tendência é se desviar. E aqui nós vemos que quando nós trabalhamos a questão do Egito, você vai ver que não tinham somente um Deus, mas eram vários deuses. Tudo era Deus. Por exemplo, vaca era um Deus, e tantas outras coisas mais. E o Senhor deixa claro: Deus não quer, o Senhor não quer que tenhamos outros deuses diante dele. O que nós entendemos é que Deus, Ele não divide a sua glória. Deus, Ele não vai compartilhar uma parte do teu coração com outro Deus. Deus não quer que façamos imagens de escultura, nem as cultuemos. Quando nós falamos sobre idolatria, algumas pessoas falam: olha, já vai falar disso e daquilo. Não, idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. E nós trabalhamos muito bem isso dentro desta igreja. Não é só você se prostrar diante de uma imagem feita por mão de homens. Não é somente isto que é idolatria. A idolatria está além disto. Quando você coloca um filho, um cônjuge, um trabalho ou qualquer situação que seja acima de Deus, isso nós chamamos de idolatria. E Deus não aceita a idolatria. Deus não dá o seu poder ou a sua glória às imagens. Êxodo 4:6 diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Isaías 42, versículo 8. Abra lá, para nós estarmos passeando um pouquinho para a Bíblia hoje. 42,
Versículo 8 diz assim: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Aqui o Senhor, Ele deixa claro, e a primeira causa de maldição é exatamente esta: idolatria. Será que nós não temos colocado nada acima de Deus no nosso coração? Será que nós não temos valorizado outras questões mais do que propriamente Deus nas nossas vidas? Como eu disse para vocês logo no começo, quando tratamos da questão de idolatria, nós não estamos falando só de se prostrar diante de uma imagem. Não, não é só isso. Vai além disso. Nós devemos amar a nossa família, logicamente, mas jamais colocá-la na frente de Deus. Devemos buscar o nosso sustento, mas não idolatrar o dinheiro. Nós estávamos falando sobre dízimos e ofertas. Uma pessoa que tem por si o dinheiro como idolatria, ela vai conseguir ser um dizimista fiel na casa do Senhor. Ela nunca vai conseguir ser um ofertante fiel na casa do Senhor, porque o dinheiro é o seu senhor, e isto é idolatria. Eu preciso ser o senhor do dinheiro que está no meu bolso. Você é o Senhor? Não é o muito por fazer, é a bênção que é derramada. É a bênção. A segunda causa é a feitiçaria. Pastor, mas não tem feiticeiro aqui. Vamos descobrir? Deus abomina a feitiçaria. Levítico capítulo 19. Levítico, livro de Levítico, capítulo 19. Versículo 31. Diz assim: quem achou diz amém. Não consulteis os adivinhadores, encantadores, nem os busqueis, contaminando-vos com ele. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. O vosso Deus. Deus abomina a feitiçaria. E o interessante é que existe um tipo de feitiçaria que pode entrar no meio da igreja, e o nome disso chama-se rebelião. Rebelar-se quer dizer tornar-se rebelde. Rebelde quer dizer que se rebela contra uma autoridade constituída. Amados, nós trabalhamos a questão de pastores, presbíteros, líderes. Mas se você trabalha no ministério, em qualquer área da igreja, seja diaconato, na área aqui do louvor, professores, líderes, assessores, não importa, você precisa honrar o teu líder. Mas isso não está relacionado somente à igreja, porque se você for rebelde, e se você não faz o que o teu patrão manda fazer, você também está usando de rebeldia. E isso Deus não aceita. E isso também Deus não aceita. Nós estamos trabalhando as principais causas de maldição. Porque quando eu estou livre de qualquer tipo de maldição, automaticamente é certeza de que as bênçãos do Senhor vai estar sendo derramadas sobre a minha vida. É sinal de que eu estou indo bem, se eu não estou caindo em nenhuma dessas maldições.
é porque eu estou sendo obediente. Terceira causa, fala de derramamento de sangue. Gênesis, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, Gênesis, capítulo 4, versículo 8 até o 11, diz assim: E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão derramada na terra clama a mim. E agora maldito és tu na terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. O sangue derramado clama por justiça de Deus. Eu tenho por costume, quando uma pessoa muda de uma casa para outra, quando ela compra uma casa, quando ela conquista uma casa, ou quando ela simplesmente se muda, eu digo para as pessoas desta igreja: antes de você entrar, nós vamos orar nesta casa, nós vamos ungir esta casa. Esta terra que nós estamos, ela não era nossa. Aqui moravam índios, moravam pessoas que eram donas dessa terra, e esses índios, uma boa parte deles foram assassinados, mulheres abusadas e tantas outras atrocidades, e fazendeiros, grandes fazendeiros, que matavam pequenos fazendeiros para possuir a sua terra por ganância. E hoje, quando eu mudo ou algum irmão muda, então nós vamos lá naquela casa, e nós vamos orar naquela casa, e nós vamos ungir aquela casa, quebrando esta maldição. O sangue derramado na terra clama por justiça. E aqui nós vemos Caim indo contra o seu irmão e o matando. O sangue derramado traz maldição sobre a terra. Mas sabe o que é interessante desta palavra que nós estamos falando aqui? É que a Bíblia diz que se odiarmos um irmão, a Bíblia nos coloca como homicidas. 1 João, vá lá para o livro de 1 João, livro de 1 João, capítulo 3, versículo 14 e 15. 1 João, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim: Não sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos? Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Amados, algumas vezes nós vemos algumas questões dentro da igreja que nós pensamos: meu Deus, como é que pode isso dentro da igreja? Como é que pode isso dentro da igreja? Irmão que se levanta contra irmão, irmãos que se dizem que não se amam.
Sabe qual é o meu pensamento e o que é que eu fico pensando? Ou somente uma coisa: é quantas placas que nós vamos ter no céu. Quantas placas nós vamos ter no céu? Quantas igrejas Jesus vai vir buscar? Nós costumamos dizer, não menosprezando a placa da nossa igreja de forma alguma isso, jamais fazendo isso. Amo a igreja que eu sirvo e eu sei da importância da igreja que eu estou. Amo a minha igreja. Mas muitos pregadores dizem que placa, se fosse tão importante, não ficava do lado de fora. Sabe por quê? Porque o que importa é o que acontece aqui dentro. É o amor que nós temos uns pelos outros, é a comunhão que nós temos uns com os outros. Diferenças temos, é logicamente que temos. Todos nós fomos criados de forma diferente, pais diferentes, educação diferente, todos questões. Um veio do norte, o outro veio do sul, o outro veio do leste, do oeste. Não importa de onde você veio, o que importa é que Deus nos colocou dentro de um templo, e dentro desse templo nós temos que nos amar uns aos outros, vencendo todas as diferenças e indiferenças que temos aqui dentro. Porque caso contrário nós vamos cair aqui nesta questão. A Bíblia diz que se odiarmos um irmão, somos homicidas. E o interessante é que a palavra de Deus diz: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Amados, já tive algumas questões dentro da igreja também. Mas sabe o que eu fiz? Eu abençoei a vida dessa pessoa. Não sei se ele vai me ouvir. Se ele me ouvir, que ele me perdoe por colocar algo tão assim, sério. Eu fui discipulado pelo pastor Joel, e fui também treinado por um presbítero que era da nossa igreja, e eu gostava muito desse presbítero. Era o presbítero, né? E só que depois de um tempo eu não conseguia entender, e esse presbítero começou a se levantar contra mim. Deus começou a me levantar, e ele começou a se levantar também contra mim. E o interessante dessa questão é que eu nunca senti qualquer tipo de sentimento contrário em relação a ele, a não ser compaixão de Deus pela vida dele. E até hoje, quando eu vou para Avaré, quando eu tenho essa disponibilidade, eu sei aonde ele trabalha, e eu vou lá. Eu tenho desejo de ver ele, porque eu sei que ele me ajudou muito, e eu sou grato pela forma como ele me ajudou. Muitas vezes nós vemos pessoas, nós vemos irmãos. Eu não estou falando somente desta igreja, eu estou falando de todas as igrejas e de todas as placas existentes. Não é nada diferente em nenhuma delas. Nós costumamos dizer: olha, se você achar a igreja perfeita, não vá para ela.
Porque se você for, se eu for, eu vou estragar esta igreja perfeita. Se você pensa que vai encontrar uma igreja perfeita, não vai para ela. Se você acha essa igreja o máximo, não vai para ela. Porque se você for para ela, você vai estragar esta igreja. Mas a verdade é que a igreja perfeita não existe. Mas existe uma questão muito diferente em relação a tudo isso que nós estamos falando aqui. Nós temos que vencer essas diferenças que nós temos entre nós mesmos. Porque ter um sentimento contrário hoje é uma coisa, amanhã todo esse sentimento pode se transformar em um ódio. E a palavra de Deus, ela diz que se você odiar a um irmão, você é um homicida, e a vida eterna não vai estar em você. Será que não é mais fácil liberar um perdão? Como eu pego um copo de Santa Ceia e eu participo dele, sabendo que eu estou odiando um irmão, uma pessoa, uma irmã? Como? Sabe qual é a nossa infantilidade? É de achar que todas as pessoas vão gostar da gente. Eu, você, Aline, você, Elivelto, presbítero Gilberto, Alex, Marcelo, Juliane, todos. Eu já falei isso aqui e vou repetir para vocês. Todos nós temos 3 grupos de pessoas. 3 grupos de pessoas. Os que gostam, os que toleram, e os que, se você veio, se você não veio. O pastor Joel trouxe uma ilustração, não me lembro bem, assim, a forma como ele disse, mas ele falou: olha, tem aquela pessoa que se alguém for te dar um tiro, ela pula na frente por você. Tem um outro que só empurra você para você não tomar o tiro. E tem um outro que falou: se pegar, pegou. Agora, a infantilidade é achar que todo mundo vai, sabe, morrer de amor. E desse mal eu não morro mais. Eu não morro mais. Ué, quer estar perto, glória a Deus. Não quer estar perto, tá bom também. Eu só sei de uma coisa: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. A hora que o toque da trombeta tocar, eu não vou estar aqui, eu já vou estar lá. Porque eu vou me encontrar com o Senhor nos ares. Quem estiver ouvindo o toque daqui da terra, é porque ficou, é porque tinha mágoa, é porque tinha ressentimento, é porque não acertou a vida espiritual, é porque tinha pecado oculto, é porque estava vivendo uma situação complicada. Então acerta o que tem que acertar. Viva uma comunhão verdadeira com o Senhor. Quando nós lemos lá na 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite que o Senhor foi traído, tomou o cálice, e toda a questão que nós já conhecemos. E ali diz que aqueles que não discernem, comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disso, há entre vós fracos, doentes e mortos. O dormente aqui que está tratando aqui é morto.
A pessoa, ela enfraqueceu, não se consertou, ela adoeceu e não teve conserto, e aí dormiu, morreu, espiritualmente falando. Então eu digo para você, é mais fácil consertar, é mais fácil passar por cima do ego, do orgulho, da soberba. É mais fácil, porque eu preciso participar de uma santa ceia, entendendo que eu vou discernir o corpo de Cristo. Aleluia, Jesus. Está difícil de dar glória a Deus hoje? O que está acontecendo? Cadê o povo do glória a Deus, do aleluia? De vez em quando some, né? Não é, Mateus? Cadê o povo? Mas sabe que nós estamos tratando aqui de questões muito sérias, e que precisamos entender isso daqui que nós estamos falando, porque Deus quer que você viva a bênção, que você tenha a bênção. O Senhor diz: olha, eis que coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, escolha, pois, a bênção. É simples, eu não vou me ater a essas questões de idolatria, eu não vou me ater com questões nenhuma que vai atrapalhar a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, porque Deus é Deus maravilhoso. Quarta causa: perversão sexual. Deus proíbe. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Êxodo diz: não adulterarás. Adultério trata-se também de infidelidade conjugal. Deus proíbe uniões sexuais ilícitas. Vá lá para o livro de 1 Coríntios. Primeiros Coríntios, capítulo 6, versículo do 15 a seguir. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 a seguir, diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membro de uma meretriz? Não, por certo.
Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A quarta causa de maldição é a perversão sexual. Nós estamos dando curso de noivos para alguns casais, e eles comentando que parece que eles estão fora de moda, que esse negócio de se manterem para o casamento é cafona. É cafona. O tempo passou de tal forma. O tempo passou de tal forma que jovens da igreja são intitulados como cafonas porque querem se guardar para o dia do casamento. Agora, eu sei de uma coisa: esta não muda. E o que era profano, quando foi escrito, continua sendo profano. Fornicação é profano, prostituição é profano, adultério é profano, mentira é profano, enganar é profano. Qualquer tipo de pecado ou situações como essa são profanos. E aquilo que Deus estabeleceu como santo continua sendo santo. E vai continuar sendo santo até o dia que o Senhor vai vir para buscar a sua igreja e vai então trabalhar toda esta terra da forma como Ele deseja trabalhar. Mas enquanto nós estamos aqui, independente do que o mundo fala para você ou não, o certo é o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que isto é uma maldição. Perversão sexual é uma maldição. Agora, sabe o que é interessante? É que muitas vezes jovens, por não querer ficar por baixo de alguma situação, então ele aceita a fornicação. Para ele ser aceito numa roda de amigos, então ele aceita aquilo que está sendo estabelecido. Mas Deus não aprova. Deus não aprova. Jovens, homens, mulheres, você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. O Senhor faz morada em você. O Senhor tem prazer de ministrar sobre a sua vida. O Senhor tem prazer em receber o teu louvor, a tua adoração. Não se contamine. Não aceite isso para a sua vida. Não aceite isso para a sua vida. Quebre todo tipo de maldição. Se existe alguma maldição hereditária, geracional, quebre ela, para que ela não se estabeleça na sua família, para que ela não se estabeleça sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Quebre ela em nome de Jesus. Se existe alguma situação que seja hereditária, geracional, ore quebrando em nome de Jesus. Se já caiu em situações de fornicação ou adultério, quebre isso na tua vida em nome de Jesus, porque Deus não aprova isto.
Quando falamos de adultério, de relacionamentos de pessoas casadas, fornicação, pessoas solteiras. Uma vez eu, falando sobre um assunto parecido com esse, eu disse que quando uma pessoa avança o sinal antes do casamento, a mensagem que essa pessoa está transmitindo é que não vale a pena esperar por você. E eu repito isso daqui de novo. Quando você avança o sinal antes do casamento, antes de colocar uma aliança no teu dedo, você está dizendo para a pessoa: não vale a pena esperar por você. Agora, talvez isso tenha acontecido na tua vida e hoje você esteja vivendo um outro momento na tua vida. Se ainda não pediu perdão, peça. Se alguma coisa como essas aconteceu na sua vida no passado, quebre o laço de alma, para que você possa viver verdadeiramente como Deus planejou. 2, sendo um. 2 em um. Debaixo da bênção de Deus. Debaixo daquilo que Deus projetou para você. Coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha nesta noite a vida, porque pecado gera morte, maldição gera morte. Escolha a vida, escolha a bênção. Deus quer e Deus pode abençoar a sua vida grandemente. Escolha a vida, viva na presença do Senhor. Escolha a bênção de Deus. Deus quer te abençoar com todas as sortes de bênçãos. Deus quer ministrar sobre a sua vida de forma poderosa. Mas você já percebeu que algumas pessoas não conseguem avançar no reino espiritual? Será que Deus faz acepção de algumas pessoas? Não, Deus não faz. Deus ama todos. E o plano e o propósito também é para todos. Então eu preciso analisar se na minha vida não existem coisas que estão me impedindo de ser ainda mais abençoado. Amém, Jesus? Amém? Segunda Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Repita comigo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A sua terra. O Senhor está pronto para ministrar o teu coração. Deixa Ele fazer isto. Se livre de qualquer maldição que seja. Se afaste de tudo aquilo que desagrada ao teu Deus. Se afaste disto. Se afaste disso.
para que verdadeiramente Deus possa ministrar na sua vida da forma como Ele deseja. Se coloque de pé em nome de Jesus.